A CIA registrou um lucro líquido ajustado recorde de 130 milhões de reais no segundo trimestre de 2026. Esse resultado representa uma alta de 4,3% em relação ao mesmo período do ano passado. A margem líquida ajustada ficou em 6,2%, o que é uma leve alta ante os 6,1% registrados um ano antes. O EBITDA ajustado somou 435 milhões de reais, o que é uma queda de 0,6% em um ano. A margem EBITDA ajustada recuou 0,4 ponto percentual para 20,9%. A receita líquida consolidada cresceu 1,2% para 2 bilhões e 82 milhões de reais. Já a receita líquida de vestuário avançou 5,6% para 1 bilhão e 895 milhões de reais. A CIA deve avançar de maneira consistente até o final do ano com uma retomada no fluxo de vendas, disse o presidente da varejista Paulo Correia Júnior durante a apresentação dos resultados no segundo trimestre. De acordo com o executivo, a rede de varejo está observando uma volta do fluxo no mesmo patamar pré-Copa do Mundo, após uma queda atípica nas vendas causada pelo evento. O executivo disse ainda que não espera um impacto negativo na margem bruta para o segundo semestre com relação aos estoques, apesar de um aumento no produto importado. E a gente vai repercutir esse balanço do segundo trimestre da CIA. Para isso, vamos conversar com Paulo Correia, CEO da empresa, que está ao vivo conosco. Paulo, seja bem-vindo. Oi, Estevam, boa tarde a todos os ouvintes. Prazer estar aqui falando com você, compartilhando um pouquinho sobre a CIA. Paulo, o prazer é nosso. Eu já começo te perguntando que nós estamos em uma quarta-feira de expectativa pelo corte da taxa Selic e eu quero trazer para essa conversa como que os juros têm impactado os resultados de vocês. Estão impactando de alguma forma, positiva, negativa? Olha, Estevam, no final do dia, juros acaba trazendo uma dimensão de otimização e gestão do capital, que é sempre muito importante. Então, tudo que tem a ver com uso de caixa, de alguma maneira, faz com que a taxa de juros atual fique pesada em qualquer que seja a decisão. Então, isso passa a ser muito importante no dia a dia. A gente acaba tendo menos flexibilidade de fazer alguns movimentos mais robustos de longo prazo, se você não tiver bem capitalizado. No nosso caso, a gente já, desde o ano passado, vem trabalhando numa dinâmica de caixa positivo e um nível de endividamento muito baixo. Isso nos ajuda a construir a nossa história e nosso caminho de médio e longo prazo com mais tranquilidade. Paulo, o mercado reagiu de forma negativa a esse balanço, embora o resultado operacional tenha vindo bem, né, com bons números. As ações chegaram a cair um pouco mais de 5%, agora está um pouco menos essa queda, por causa da geração de uma margem fraca e deterioração de giro. Como é que vocês veem a respeito disso? O que está acontecendo? Olha, Estevam, no final do dia, essa reação de curtíssimo prazo no mercado hoje, do jeito que está muito volátil, né? Então é difícil até de interpretar. Eu não sou especialista, meu negócio de fato é gerir empresas de moda, de empresas de varejo. Então eu entendo que a companhia vem trabalhando já de uma maneira muito consistente na construção de valor. Então são vários trimestres crescendo margem bruta. Esse foi o 20º trimestre consecutivo que a gente cresce margem bruta sobre o trimestre anterior. Como você mesmo falou no início, um lucro líquido recorde. Então, no final do dia, acho que a gente está num jogo de construção de um valor no longo prazo, não desmerecendo, obviamente, as movimentações que acontecem diariamente na Bolsa, mas o nosso olhar é sempre na construção de valor, crescimento consistente, crescimento de resultados consistentes, e é isso que eu acho que a gente vem avançando. No final do dia tem muitas expectativas, né? E aí, baseado nessas expectativas e reações específicas, a gente acaba vendo flutuações. Mas eu tenho muita convicção de toda a jornada que a gente vem fazendo na evolução da companhia e todos os reportes, por exemplo, dos analistas de sell-side mostram o potencial de construção de valor da companhia e uma recomendação de compra do nosso papel também.
Paulo, as vendas de vestuário cresceram, mas a receita consolidada é de 1,2%. Que ritmo de crescimento é possível a gente esperar nesse segundo semestre, considerando esses juros altos que nós comentávamos um pouco mais cedo, renda comprometida e um consumidor que tem mostrado mais cautela na hora de comprar? Certamente, Estevão. Eu costumo dizer que num cenário desse macroeconômico mais desafiador, com juros altos, isso acaba pressionando o endividamento das famílias e a decisão de compra ela começa a ficar mais racional ainda, né? Então eu brinco que isso não é de hoje. Eu acho que no Brasil a gente está vivendo isso há algum tempo em que o vestuário está virando quase que um investimento no dia a dia. Então, como é que isso se traduz na moda? É uma moda mais versátil. Eu posso comprar uma peça que eu posso usar em diversas ocasiões de uso, seja para ir num jantar com amigos, seja para ir no shopping center, seja para sair com o namorado ou a namorada. Então, de verdade, essa dinâmica de uma consciência maior na decisão de compra, ela tem aumentado cada vez mais, e por isso que a gente fala muito aqui dentro dessa questão dos produtos mais versáteis. E isso eu acho que tem sido um dos fatores que tem provocado o nosso crescimento também. É um tipo de produto, uma capacidade de coleção de que você possa, de fato, usar em diversas ocasiões de uso e que se adapta mais a essa necessidade de consumo neste momento que está acontecendo no nosso país. Alguns estudos trazem, Paulo, que o setor, né, das bets tem tirado dinheiro que as famílias investem no varejo, nas compras. Isso tem acontecido mesmo? Vocês sentiram isso nesses últimos meses? Olha, Estevão, no final do dia, a gente tem visto um crescimento bem consistente da companhia, apesar de todo o crescimento. É claríssimo, como você disse, o crescimento das bets, né, desses negócios. De alguma maneira, isso entra e se ajusta dentro do orçamento das famílias, daqueles que cada vez mais ou usam mais desse expediente das bets em si. Então, ele passa a ser um concorrente, de alguma forma, pelo bolso da consumidora. Mas eu acho que por isso que faz com que o varejista tenha que se adaptar a isso e tenha que construir histórias cada vez mais interessantes, seja em termos de produto, de coleção, de percepção de valor, ou também de experimentações, de experiências dentro das lojas. A gente, por exemplo, tem feito um nosso programa de reformas de loja, começou com muita força nesse segundo trimestre desse ano, e a gente deve ir reformando um bom número de lojas da C&A ao longo dos próximos trimestres, exatamente para criar uma ambientação e uma experiência de compra cada vez mais fácil, mais intuitiva, mais agradável, porque, como você disse, as concorrências vêm de várias formas, não só dos próprias empresas que estão nesse segmento de varejo de moda, mas a concorrência pelo bolso do consumidor, da consumidora, vem de várias indústrias, de vários negócios distintos. Acredito que também um concorrente é a mercadoria internacional e a gente teve há poucos meses, né, Paulo, poucas semanas, melhor falando, a isenção da taxa das blusinhas por parte do governo federal. Isso já tem pressionado um pouco o movimento, o número de compras, porque essa taxa tinha sido colocada até $50 e agora foi revogada. Estevão, eu acho que é muito difícil de falar exatamente qual que é a causa e efeito dentro de um prazo ainda razoavelmente curto, tá? Mas é claro que isso traz uma competição, eu diria, desleal, né? Uma desequilibrada, no mínimo. Porque, de fato, de repente tem um competidor que vem de fora do Brasil, que gera poucos empregos aqui no país, que tem condições diferenciadas para baixo, né, em relação aos players que já estão aqui no Brasil consolidados, que empregam milhares de pessoas. Então, isso é uma distorção aqui no nosso país, infelizmente é uma realidade nesse momento, mas eu acho que o mais importante no final do dia, como eu falei, é da gente cada vez mais evoluir com as nossas experiências, com as nossas coleções, com os nossos produtos, para que esse tipo de opção que eu espero que ao longo do tempo possa ter o mesmo nível de taxação e o mesmo nível de condições que os players nacionais e que operam aqui no Brasil já há mais tempo acabam enfrentando. Então, eu acho que a concorrência é sempre muito bem-vinda, mas tem que ter a mesma regra do jogo para todo mundo, né?
Paulo Correia, CEO da CIA, muito obrigado pelo tempo e por conversar com a gente mais uma vez aqui na CNN, Paulo. Evon, prazer, muito obrigado por esse momento. Boa sorte, bom trabalho para vocês. Igualmente, um grande abraço.